Olá, boa noite, você que está assistindo com a gente a nossa transmissão do nosso culto online de hoje, domingo, dia 5 de abril de 2020. Seja bem-vindo. Quero pedir já que você, nesse tempo que a gente vai passar junto, você já comece a compartilhar esse vídeo com os seus amigos, você que está acompanhando a gente no Facebook ou no YouTube ou no Instagram, compartilhe esse vídeo, passe esse tempo de qualidade com a gente na nossa reflexão da palavra de hoje, nesse tempo de quarentena que temos vivido. Vamos aproveitar esse momento para refletir, para pensar, para tomar decisões. Separe o seu lugar aí na poltrona junto com a sua família, reúna a sua família, pegue sua Bíblia que daqui a pouquinho vamos ter uma reflexão na palavra. Então, bem-vindo à nossa transmissão, obrigado por estar reservando esse tempo para juntos como igreja estarmos buscando a Deus e orando uns pelos outros e buscando aquilo que precisamos para continuar caminhando nesses dias tão diferentes que temos vivido. Continue com a gente, seja bem-vindo mais uma vez e vamos desfrutar de muita coisa boa nessa noite de domingo. Para iniciarmos hoje, apesar de ser um culto online, é um culto comum. A gente vai ter um período aqui, oportunidade de ter uma música e a gente se preparar para o momento da pregação da palavra, tá bom? Nós vamos ouvir uma música agora, você vai poder acompanhar. É uma música do meu CD, chama-se Fim de Tarde, uma música de reflexão das coisas grandes que Deus fez. Então acompanhe aí comigo. E vai preparando o seu espírito, a sua alma para ouvirmos a palavra de Deus daqui a pouquinho, tá bom? Fique então com o Fim de Tarde, essa música para nossa reflexão. Sob o teu olhar e na areia caminhar, com um som e a brisa do mar, as aves cantam o louvor. Sobre a glória do seu Criador, na sua arte vou louvar. O artista é meu Redentor, e quando o sol se pôr e a lua vindo devagar, trazendo o frio e a flor, vem o teu cuidar. Mesmo o espinho e a dor não impedirão o sol de vir brilhar. Ao fim de tarde vou sorrir, em minha vida vejo teu suprir. Com alegria vou andar, sob a sombra, sob o teu olhar, que meu viver seja o louvor a Jesus, o meu Redentor, que para sempre vai me amar e um dia virá me buscar. E quando o sol se pôr e a lua vindo devagar, trazendo o frio e a flor, mesmo o espinho e a dor não impedirão o sol de vir brilhar. E a lua vindo devagar, no escuro vem o teu cuidar. Muito bem, então terminamos de ouvir essa música. Vamos pensar algumas coisas aqui em relação às nossas atividades, aos nossos propósitos
e aquilo que a gente tem pensado em fazer durante esse período de quarentena, até que tudo seja normalizado. Então, lembre-se que nós estamos com um propósito da nossa quarentena de oração, onde nós temos pedido e encorajado você a separar um tempo com a sua família todos os dias, ler um capítulo do livro de Provérbios relacionado ao dia da semana e ter um período de oração também, uma reflexão daquilo que leu, de 1 ou 2 versículos que falou mais com você desses capítulos, e também um período de oração, onde você vai orar pela sua vida emocional, espiritual, física, não só sua, mas também da sua família, e daquela lista de oração que eu mandei para você, que é da igreja daqui de Juiz de Fora, que tem a lista com o nome de todas as famílias que participam conosco, orar por uma fileira daquela lista todos os dias, tá? E também está orando pelos nossos governantes, pelas autoridades que estão sobre nós, que precisam tomar decisões difíceis todos os dias. Esteja orando por essas questões e tendo esse tempo junto com sua família. Esse é um dos nossos propósitos durante esse período de quarentena. Enquanto isso, como já tenho dito, nossas atividades, por enquanto, atividades presenciais ainda estão suspensas, tendo aqui apenas nossas atividades online, onde você pode participar toda quarta e todo domingo às 19h30, tá bom? Anote isso na sua agenda. É importante, por mais que essas lives e esses cultos fiquem gravados e disponíveis nas nossas plataformas, é bom que você não perca o hábito, enquanto estamos nesse período, que a gente não sabe quanto tempo isso vai levar, você não perca o hábito dos dias de culto, se reunir com a sua família e participar e assistir o culto online, aí mesmo aí na sua casa. Reúne todo mundo no mesmo horário, a gente participa juntos, tá bom? Anota isso aí, se prepare, participe, se envolva a sua família, que isso é muito importante. Precisamos estar espiritualmente preparados para vivenciar todas essas novas experiências do que temos visto acontecer ao nosso redor, e precisamos estar prontos espiritualmente, emocionalmente, fisicamente para tudo isso. Por isso precisamos de orar, de buscar mais a Deus nesse período. Então eu te encorajo a isso, faça isso, reúna a sua família e vamos juntos nesse propósito. Antes da nossa reflexão na palavra de hoje, no nosso tema que a gente vai pensar e refletir um pouquinho, vamos ouvir mais uma música apropriada para esse momento, que é a música Não Desanimamos, do grupo Discípulos. Preste atenção na letra, uma letra que tem tanto uma parte poética quanto muitas verdades espirituais para nos encorajar nesse tempo de incertezas de muitas coisas, mas na certeza que não somos abatidos, podemos ser abatidos, mas não somos destruídos, que andamos e confiamos no poder de Jesus e tudo que Ele conseguiu e triunfou na cruz. Não desanimamos, apesar das coisas que vivemos, podemos permanecer unidos e animados. Pense um pouquinho enquanto ouve essa música, aproveite, é uma música muito bonita, com uma mensagem muito forte. Desfrute disso e prepare o seu coração, que daqui a pouco vamos refletir na palavra de Deus.
Ok, voltamos. Abra sua Bíblia aí no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46. Nós queremos falar um pouquinho hoje sobre o que aprendemos com tudo isso. O que temos aprendido com esse momento de quarentena, o que temos aprendido com essa situação de uma pandemia, o que temos aprendido com esses momentos de reclusão, com esses impedimentos de poder nos locomover como a gente gostaria. O texto aqui, ele traz uma pergunta interessante. O contexto aqui, Filipe, quando encontra com Natanael e fala que acharam o Messias, encontraram o tão esperado Messias, Natanael faz uma pergunta interessante, relacionado ao lugar de onde Jesus tinha vindo. Então João 1,46 diz, vamos ler do versículo 45 e o 46, que diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Então essa é uma pergunta muito interessante. A cidade de Nazaré era uma cidade que não tinha nenhum tipo de expressão, ela não tinha nenhum tipo de fama que fosse uma fama que trouxesse para eles algo muito interessante ou bom, ou que desse credibilidade para eles. A cidade de Nazaré não tinha nenhum tipo de importância para aquela sociedade, para muitas pessoas. Então, quando alguém dizia ou falava que vinha de lá, ou qualquer coisa que viesse daquela localidade, não tinha nenhum tipo de importância. E quando Filipe chega para Natanael e fala: olha, achamos o Messias, aquele que Moisés disse, que é Jesus o Nazareno. Aí Natanael fala: uai, mas Jesus de Nazaré? Algo bom pode sair de Nazaré, de um lugar completamente sem expressão, sem importância, um lugar simplesmente insignificante? Então essa é uma pergunta interessante. E é uma pergunta que a gente pode trazer e fazer uma aplicação para a nossa situação de hoje. Há algo bom que nós podemos aprender de tudo isso que tem acontecido? Diferente da fama de Nazaré, a pandemia que temos vivido, o vírus Covid-19 e tudo mais, essa quarentena, são coisas que têm mexido com a gente, tem sua relevância, tem a sua importância. E Natanael, quando olhava Nazaré, ele falava assim: não tem nada de útil, de importante que pode sair dali. Mas quando nós olhamos hoje toda essa situação que temos vivenciado, o que nós podemos tirar de bom disso tudo? O que podemos tirar de benefício, de aprendizado? Tem algo bom que podemos tirar nisso? Tem algo bom em alguma coisa que venha do coronavírus, que venha da quarentena? Tem algo bom dessas coisas? Essa quarentena, esse momento de reclusão, nos faz aprender ou entender algumas coisas que eu quero enumerar aqui. E são muitas, poderiam ser muitas outras. Mas rapidamente eu quero que a gente pense em algumas coisas que esse tempo de quarentena, de reclusão, por causa desse vírus, tem nos feito entender, aprender ou valorizar. Primeiramente, a quarentena nos fez ou tem nos feito valorizar a nossa rotina. Quantos de vocês estão completamente fora da sua rotina? Não tem conseguido viver, desempenhar o seu papel diário? E como eu tenho dito, a rotina é algo que a gente precisa, como até uma forma de vivermos mais contentes, mais felizes. A gente deve aprender a valorizar e gostar de fazer as coisas comuns, rotineiras. E muitos de nós temos sido impedidos de fazer isso. De fazer uma caminhada em determinado lugar, fazer alguma coisa na rua, ou até de ter o trabalho comum do dia a dia. E com essa quarentena,
você pode aproveitar e aprender a valorizar essas coisas que são pequenas, que antes você tinha total oportunidade e agora você não está podendo mais fazer isso. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa dessa quarentena? Pode. Valorizar a rotina, valorizar as atividades comuns do dia a dia, como elas são importantes, fazem parte de uma história que a gente desenvolve, que a gente escreve em todo momento e todos os dias. Então a rotina é algo importante que a gente deve e pode valorizar. Outra coisa que a quarentena tem nos feito aprender e a valorizar, a quarentena tem nos feito valorizar um abraço, um gesto de carinho, um gesto de atenção. Quantos têm sentido falta disso e sentido muita falta, o calor humano, a oportunidade de estar junto com outras pessoas e vivenciar suas experiências comuns. E isso é muito importante. E a quarentena tem feito isso. Algumas pessoas ainda podem ficar com mais pessoas em casa. Outras precisam ficar sozinhas mesmo. E aí que sentem ainda mais. E agora valorizam ainda mais esse tempo. Então, isso é um ponto que podemos tirar um aprendizado, uma lição desse tempo de quarentena. Valorizar um momento de comunhão, de presença de alguém junto contigo. Em tempos que as pessoas precisavam ficar cada vez mais longe do telefone para ter um contato físico, comunhão mesmo, contato com as outras, hoje elas são obrigadas a recorrer ao telefone para ter algum tipo de contato, porque estão sendo impedidas de ter esse momento de comunhão. A quarentena também nos faz aprender que muitos têm se aproximado de Deus. Tem muita gente com medo, tem muita gente desorientada, tem muita gente apavorada. E o medo, como eu falei recentemente em outra ocasião, o medo às vezes pode fazer tomar atitudes de prudência. E muitas pessoas têm se voltado a Deus nesse tempo de quarentena. Então pode haver algo bom desse tempo? Sim, muitos estão buscando a Deus com mais intensidade. Ah, mas estão buscando porque estão com medo. Ótimo! Melhor buscar pelo medo do que nunca buscar. Melhor buscar pelo amor do que nunca buscar. Melhor buscar pela dor do que nunca buscar. Então não cabe a nenhum de nós recriminar alguém que esteja buscando, se aproximando de Deus por medo. É melhor assim do que a pessoa se manter afastada, se manter longe, não perceber os sinais importantes ao nosso redor de que é necessário que a gente busque a Deus enquanto se pode achar, como diz lá em Isaías 55. Porque haverá um momento que não teremos essa disponibilidade. Então precisamos buscar a Deus enquanto podemos achar. Se está sentindo medo, preocupado, é o fim do mundo, é o fim dos tempos. Estamos no fim dos tempos, não no fim do mundo. Então é tempo sim de buscar a Deus urgente. Então essa quarentena fez muitas pessoas valorizarem a oportunidade de buscar e de se aproximar de Deus. Então há um benefício grande nisso e a gente deve reconhecer. Outra coisa que essa quarentena tem feito muitos valorizarem é o próprio culto público. A oportunidade de, como igreja, estarmos reunidos num lugar para desenvolvermos nossa comunhão uns com os outros e publicamente buscarmos e adorarmos e louvarmos a Deus como grupo. Muita gente não dava o valor devido a isso até que se perde essa oportunidade. E isso que essa lição seja aprendida por muitos, porque tem muita gente que abre mão realmente dessa oportunidade por qualquer motivo. Abre mão disso por qualquer coisa. E é triste quando as pessoas desvalorizam um culto público. Deus fala através da sua palavra. O culto público não é a única maneira que Deus pode usar para falar com as pessoas.
Deus fala através da sua palavra. Toda vez que nós abrimos a Bíblia, nós temos a voz de Deus sendo direcionada a nós. Mas quando nós nos reunimos como igreja, estamos ali como grupo engrandecendo a Deus e deixando claro para tudo e para todos que reconhecemos a soberania, o poder de Deus sobre nós, que somos reconhecidos como igreja, que somos os cristãos, aqueles que aprenderam a palavra e têm vivido, têm buscado a viver debaixo dos princípios, das ordenanças de Deus. Isso traz uma capacitação para certas coisas, a explicação da palavra facilita para aqueles que às vezes têm dificuldade de entender. Então o culto público tem essa oportunidade de recebermos uma instrução preparada, direcionada, coisas que talvez em casa nós não teríamos. E outra questão, a oportunidade de convivermos juntos, de crescer como igreja, como comunidade cristã. Precisamos uns dos outros. E o culto público nos dá essa oportunidade de convivência. Então, a quarentena nos faz valorizar e ver a importância que o culto público tem. Em quinto lugar, ao mesmo tempo que o culto público é algo que a quarentena nos fez valorizar, uma outra questão que muitos tiveram que correr atrás disso é que a quarentena nos fez valorizar o culto online, as transmissões ao vivo, os materiais que as igrejas, que os pastores oferecem, disponibilizam de forma online para que outras pessoas que estão longe da sua linha de alcance local sejam então alcançadas. Que a mensagem de Deus, a mensagem da palavra que é colocada bem longe da condição própria de cada um conseguir fazer. Isso é muito interessante. Nossa igreja já estava desenvolvendo um projeto assim. Nós gravamos as mensagens, tanto de quarta quanto de domingo, quarta à noite, domingo de manhã, domingo à noite, disponibilizamos. O alcance fica maior e outra que fica mais fácil para as pessoas às vezes reverem as mensagens ou compartilharem com outras pessoas. E chega num determinado momento que as igrejas não podem se reunir publicamente, não podem ter o seu momento presencial, torna-se imprescindível as transmissões online, os cultos gravados, os cultos disponibilizados nas plataformas. E como tem gente que foi pega de surpresa, não tinha esse hábito, não tinha essa questão e foi obrigada a fazer, né? Então se valoriza hoje muito o investimento nos cultos online, o investimento tanto em equipamento, quanto em preparo, quanto em formas de se promover ou impulsionar as mensagens que são trazidas, as pregações, os estudos que são preparados, os cultos, para que pessoas que às vezes até simpatizam com a nossa forma, com a nossa liturgia, com a nossa forma de lidar com essas questões, com as coisas de Deus, muitas pessoas não conseguem ter acesso a algo da forma como elas se sentem mais, que se identificam mais. E nós podemos providenciar isso através disso. E muito me alegra que hoje a gente vê que a maioria das igrejas recorreu de forma até emergencial a isso. E você tem hoje os canais, as páginas no Facebook, os perfis no Instagram das igrejas que estão ali colocando o seu conteúdo, falando diretamente ao seu povo, às suas comunidades. E isso a quarentena fez. Então, há algo de bom vindo de Nazaré? Nesse caso, tem muita coisa boa. Então, os cultos, a valorização do culto online, ela é um grande benefício desse tempo. Outra coisa, a quarentena também fez com que o evangelho explodisse na internet. A quantidade de material, a quantidade de gente falando da palavra. É interessante se você entrar na parte daquelas salas
de vídeo que tem no Facebook, em qualquer horário, que tem transmissões ao vivo, que ali eles reúnem as transmissões ao vivo naquele momento, o que tem de pastor orando naquela hora é impressionante. O que tem de igrejas colocando seus materiais, suas mensagens, falando ao povo, levando uma mensagem de esperança, de tranquilidade, uma mensagem que traz as pessoas até o caminho do Evangelho, tem feito explodir lá na internet esse conteúdo. E outra coisa, tem feito de muitos lares se transformarem em igrejas. Tem muitas pessoas fazendo da sua casa, o seu momento de culto doméstico, um momento que eles transmitem aquilo também para seus amigos, para outras pessoas das suas famílias. Então é muito interessante como o Evangelho está se proliferando nas redes, mais ainda do que ele já conseguiu alcançar. Isso devido a essa circunstância. Então, é um benefício que a quarentena, que essa questão do vírus tem trazido de benefício. Em sétimo lugar, a quarentena, esse período desse vírus, dessa pandemia, tem feito as orações aumentarem. Muita gente orando, muita gente jejuando, muita gente clamando, buscando, suplicando. Como eu falei, muitos movidos pelo receio, pelo medo, pela preocupação, ou colocando ali questões, as dificuldades que podem ocorrer, o medo de que as coisas não ocorram ou não funcionem dentro daquela normalidade que elas tinham. Estão recorrendo mais à oração, buscando a presença de Deus. E isso é um grande benefício, isso é uma grande oportunidade que temos, um recurso espiritual que temos na nossa mão e que muitos desprezam. Então, a quarentena e a pandemia têm trazido essa oportunidade. Em oitavo lugar, o nosso planeta em si, apesar do problema da doença em si, outras coisas que a quarentena, a reclusão tem feito de benefício. Eu tenho visto algumas reportagens, que a própria NASA, quando faz as imagens do nosso planeta, mostra um planeta mais limpo, mais despoluído por causa da diminuição de pessoas nas ruas, diminuição de pessoas produzindo lixo, diminuição de pessoas produzindo poluição. O ar está mais limpo, as pessoas estão poluindo menos, gastando menos, o número de acidentes diminuiu, o número de mortes por outros motivos diminuiu. Até nisso, esse período tem sido um benefício. Como eu até falei, é como se Deus estivesse colocando todas as pessoas, guardando as pessoas para melhorar, de certa forma, uma parte do ambiente. Apesar da circunstância não ser muito favorável, porque temos um vírus rodando por aí. Apesar desse vírus atingir principalmente determinada faixa etária ou com pessoas com determinada característica, a maior parte das pessoas vai conseguir sobreviver bem a esse vírus e vivenciar essa outra experiência de um mundo um pouco mais em condições de sobreviver, com menos poluição, com um ar um pouco melhor para se respirar. A natureza em si precisava desse tempo. E esse período tem proporcionado isso. E é um certo benefício que a gente tem que reconhecer. Em nono lugar, e penúltimo lugar, o período de quarentena revela o valor que as pessoas dão às coisas. É um período que muito não se tem tido oportunidade de viver fora. A gente tem que aprender a valorizar certas coisas no ambiente que nós estamos. Eu fico vendo às vezes as pessoas reclamando porque não podem ir em tal lugar, não podem fazer determinada coisa.
Mas já parou para pensar o valor que é você poder ficar dentro da sua casa e desfrutar melhor, às vezes, da sua própria casa, do seu ambiente doméstico, enquanto tem muitas pessoas que estão impossibilitadas até disso, ou porque precisam trabalhar na linha de frente, sendo cada vez mais expostas a esses perigos, a esse vírus, ou porque estão já acamadas ou internadas ou impossibilitadas de sair de um leito hospitalar, estão entubadas, estão desacordadas, e muitos deixando de valorizar a oportunidade de ficar dentro da própria casa, onde ela pode ir onde ela quiser dentro da sua casa e desfrutar melhor desse ambiente, colocar em ordem as coisas na sua vida, na sua casa, resolver uma série de coisas que antes, por causa de um trabalho fora, você estava impossibilitado de fazer. Então, valorize isso. Essa quarentena tem dado essa oportunidade de revelar o valor que nós damos às coisas. Então pense nisso. Valorize essa oportunidade que você tem de ter tempo em casa. Se você tem, valorize isso. Use isso da melhor forma possível. Tenha um tempo produtivo. Não fique em casa entediado. É triste quando você fica entediado, porque talvez você não está aproveitando bem o seu tempo. Você pode ler um livro, organizar alguma coisa, um armário, fazer uma limpeza, uma organização mais geral, ver um bom filme, uma boa série, ler um bom livro, passar tempo aprendendo algo, fazer um curso, alguma coisa você pode fazer. Ou simplesmente desfrutar de um tempo de descanso. Mas ficar entediado é porque talvez você não está valorizando corretamente essa oportunidade, ou não está dando o valor correto às pessoas ou às coisas que agora você tem tempo disponível para isso. E em último lugar, é o 10º item da nossa lista daquilo que podemos aprender com tudo isso. A quarentena também nos revela, e ela revela quem as pessoas realmente são. Porque num momento crítico desse, a gente vê quem são as pessoas, o que elas realmente valorizam, se elas têm realmente um senso de amor, um senso de comunidade, ou se as pessoas estão apenas pensando em si mesmas. Esse tipo de pessoa, às vezes, que vai lá para o mercado, compra todo o estoque de papel higiênico, compra todo o estoque de álcool em gel, ou que tem algo para oferecer, para vender, é o trabalho dela de vender, e ela superfatura o preço das coisas aproveitando esse momento de dificuldade. Esse tempo revela muito quem são as pessoas. As pessoas que viram as costas para as outras, ou que tem algo que pode compartilhar com quem não tem e não faz isso. Esse tempo revela quem as pessoas realmente são. E isso é interessante, porque tem muitas pessoas que às vezes se escondem através de um título, através de certas boas atitudes, mas no momento crítico como esse, que ela deveria mostrar ainda mais que é Cristo que dirige suas vidas, ela mostra exatamente o oposto. Ela pensa só em si. Ela não quer compartilhar algo que ela tem com o outro, ela não quer dividir alguma coisa, não quer ser útil em determinada forma, só quer guardar as coisas para si, um individualismo que nunca veio da parte de Deus, muito pelo contrário. Então esse tempo mostra quem as pessoas são, as pessoas que às vezes não se importam com outras, vê que outra está meio triste, meio isolada, se sentindo sozinha, triste, não se preocupa em dar uma ligada, mandar uma mensagem, se fazer presente, seja da forma que for. Então, que isso não seja realidade na sua vida nesse sentido. Que você entenda, que você aprenda a fazer as coisas dessa maneira, da maneira correta. E que esse tempo revele realmente que você tem vivido uma vida com Deus. Que esse tempo revele realmente quem dirige sua vida, quem que é a pessoa que comanda os seus princípios. Espero que seja Jesus que tenha feito isso. Espero que isso deixe claro as suas prioridades, isso revele o verdadeiro servo de Deus que você diz que é. Então,
Há algo bom que pode vir de Nazaré? Sim. Jesus veio de Nazaré, de um lugar sem expressão, sem popularidade e sem dignidade, e trouxe aquilo que a gente mais precisava. Esse tempo tem a sua relevância. E tem algo bom de toda essa tragédia, toda essa complicação, de todos esses problemas que a gente pode tirar? Sim. Tem 10 itens que nós vimos aqui. E muito mais. A gente poderia passar muito mais tempo vendo todos os benefícios que isso pode nos trazer. Então é hora agora da gente aprender com essas lições, aprender com essas questões e desenvolver a nossa vida em relação a isso. Então, pense, reflita, se oriente na palavra e vamos aprender a tirar todas as lições de tudo isso. Eu quero finalizar lembrando aquilo quando Jó, no fim do livro de Jó, Jó que perdeu sua família, perdeu a sua saúde, perdeu os seus bens, vivenciou tempos terríveis. E ele buscou entender o que acontecia. Ele tentou compreender o porquê aquelas coisas aconteceram com ele. E ele não teve resposta, mas quando ele orou pelos seus amigos, Deus atuou de forma poderosa na sua vida e restituiu em tudo que ele havia perdido. E Jó, no fim, ele chega à seguinte conclusão: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que no fim dessa pandemia, no fim dessa problemada toda, a gente possa reconhecer que a gente talvez conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora podemos contemplar com os nossos olhos de fé, podemos enxergar Deus de uma outra maneira e assim vivenciarmos grandes experiências, coisas grandes, insondáveis que a gente não imaginava, podermos viver esse plano. Amém? Vamos ter uma oração, pedir as bênçãos de Deus por essa mensagem que tivemos e que Deus atue na sua vida, no seu coração. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, te louvo por essa mensagem, porque o Senhor mostrou a Natanael que algo grandioso poderia vir de algo improvável, de um lugar improvável. Da mesma maneira, grandes lições espirituais, grandes lições morais, grandes lições emocionais podemos desenvolver e ter de toda essa pandemia, dessa quarentena, de tudo que temos vivenciado. Nos ajude a aprender as lições, nos ajude a tirar aquilo que é útil para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja nesse início de semana, possamos ter notícias boas, notícias agradáveis, e mesmo que as notícias forem ruins, porque nós não nos atemorizamos de más notícias, porque o nosso coração confiante crê, confia em Ti, na Tua providência. Abençoe cada um que está assistindo agora, a família de cada um, esse momento familiar, que todos reunidos buscando a Tua presença, que o Senhor fale o coração de cada um. Quem ainda precisa, o Senhor sabe, alguém que está assistindo esse vídeo, que precisa assumir um compromisso com o Teu Filho Jesus. Agora é o tempo sobremodo oportuno, agora é o dia da salvação. Que o Senhor toque nesse coração, que as pessoas se entreguem a Ti, convidem Teu Filho Jesus para entrar em seus corações e fazer morada ali, transformar toda a sua vida. Que o Senhor atue, toque nesses corações, nos revigore nesses dias, nos faça Te buscar ainda mais, para sairmos desse tempo mais firmes, mais fortes do que entramos. E agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao fim do nosso culto de hoje, do nosso culto online. Fique atento nas nossas redes sociais, facebook.com/pbljf, instagram.com/pbljf, youtube.com/pbljf. Esses são os nossos endereços. Lá você tem as mensagens, você tem todas as informações, comunicados e informações necessárias sobre tudo que estamos fazendo durante essa quarentena e tudo que faremos posteriormente. Fique atento, fique ligado, reúna novamente sua família para estar conosco na próxima quarta-feira no nosso culto de meio de semana
às 19h30. Reúna sua família. Quero ver você aí participando com a gente. Deus abençoe você, sua família e essa semana que inicia. Fique junto com a gente. Te espero, tá bom? Te espero na próxima quarta para o nosso culto online. Deus abençoe. Até mais.